Queridas que estão assistindo mais um vídeo do nosso canal, né? Como sempre, né? Hoje, quinta-feira, é dia de tier list aqui do nosso canal, né? A tier list hoje vai ser dos melhores episódios de Chespirito da temporada de 2023, né? São os 11 episódios, né? Na verdade são 12, mas o outro, né? Que é do melhor do Chespirito, que é a do Ser Pequeno tem suas vantagens. Eu já avaliei no episódio, né? Avaliando, né? Os melhores episódios de Chapolin. Mas você deve estar pensando, o que você está fazendo aí, né? Porque você tá. Eu tô segurando meu celular, não tô usando suporte. É porque minha mãe tá fazendo uma faxina ali no meu quarto. E aí eu decidi gravar aqui, né? Aqui normal com vocês. Mas vamos agora para mais um vídeo. Se vocês gostarem, se inscrevam no nosso canal. Deixe o seu like, comentem no vídeo, compartilhe com seus amigos. E também ative o sininho das notificações. Então vamos embora pro vídeo. Bem, pessoal, eu decidi pegar o suporte para deixar o celular um pouco mais reto aqui, né? Aqui é a minha casa, vocês estão vendo aqui, é a minha casa, né? A cozinha, né? Aqui, a geladeira aqui atrás, o fogão, né? E, né, eu gravava aqui em 2021, né? Vocês já sabem, né? O Jornal Aveto, eu sempre gravei aqui, né? Quando era eu e o meu amigo apresentávamos, a gente sempre gravava aqui, né? E agora, voltando aqui por aqui, né? Mas semana que vem já vou voltar, né? Eu vou retornar a gravar lá onde eu gravo lá na minha vila, né? Na partilheira onde eu tenho a minha vila. Mas sem enrolações, vamos lá, né? É a temporada de Chespirito de 2023. E uma coisa que esse aplicativo ele faz, ele é meio esquisito. Eu seleciono certinho, né? As imagens, né, das thumbs dos vídeos sincronizamente. Só que às vezes ele bagunça tudo, né? Ele coloca um vídeo que é do começo de 2023 pro final, no meio, assim, de 2022 começa pra lá, pra depois, entendeu? Mas um milagre aconteceu. Hoje ele colocou certinho, ó, sincronizadamente as sketches de 2023, né, ó. Temos a primeira, a segunda até a última, né? Tudo certinho, tudo sincronizado, né? É um milagre, né? Mas vamos lá, né? Vamos começar avaliando o primeiro episódio de 2023, que é um remake do primeiro episódio de 2022, né? Que é o episódio do... O primeiro episódio de Chespirito é o episódio do Seu Madruga. Peraí que bateu um branco, pessoal. Tô tentando lembrar. Seu Madruga, se eu não me engano, é o Seu Madruga com insônia, né? A insônia do Seu Madruga, se eu não me engano. O do Chapolin é a Maria Bonita, né? Os Prisioneiros de Maria Bonita. E de Chombras, Atrapalhagens em Puro Assalto, né? Eu tô um pouco com um branco, né, pessoal? Mas lembrei, né? Esse episódio é um remake melhorado, né? Já com né? A Vila de Madeira, né? Como é o primeiro episódio de 2023, então já tava tudo ambientado em 2023, né? Começou igualzinho ao finalzinho de 2022. Pois esse episódio aí, como ele é um remake, eu vou deixar ele legal, porque o primeiro, como eu falo, né, os primeiros episódios do nosso canal aí são mais ou menos, né? Mas esse daí já como é um novo roteiro, né, um roteiro mais bacana, um roteiro mais legal, eu deixo ele nesta posição, tá, pessoal? Em legal, né? Como sempre são esses os tópicos: melhor, muito bom, legal, mediano, ruim e menos melhor, né? O próximo, se eu não me engano, é o Racha Cuca. E o episódio... bateu um branco agora, pessoal. Vou ver se eu consigo lembrar. Pessoal, tive que pegar uma colinha aqui porque eu esqueci, mas é o episódio O Racha Cuca e a Chirimoia, né, pessoal? Eu esqueci, né, desse episódio, completamente do episódio do Chaves, né? Porque eu me lembro só do episódio do Chapolin, né? E esse episódio do Racha Cuca eu gravei recentemente, né? Acho que foi há 3 semanas atrás o episódio do Racha Cuca, né? É um remake do meu antigo canal, né? Do meu primeiro canal aí, do As Aventuras de Manu Danigu. Não sei se é esse o nome, o Emanuel Dani Gustavo. Acho que é por aí o nome. Que é uma sketchzinha bem curta, de 5 minutos, né? A maioria do episódio aqui do Chespirito é sketch do Chaves, né? E essa sketch, pessoal, esse programa X-Preto, ainda vimos do comecinho, ainda não tinha muitos personagens assim, não tinha, acho que não tinha nem aparecido nem Chompers, nem Dr. Chapatin, nem Chaparrão Bonaparte, nada desses aí. Quer dizer, o Chompers já tinha aparecido da primeira sketch do nosso canal, depois retornou depois de um tempo, né, com o remake da primeira, e depois que foi ter aí mais sketch de Chompers, Dr. Chapatin, e, né, chegou até
a ter, né, só episódios só com o que eu faço hoje em dia, né, só episódios com essas sketches, né, mas essa sketch eu deixo ela em, também acho que eu vou deixar em legal, né, ou não, vou deixar em muito bom assim, porque se formos cortar as visualizações que elas têm 239 visualizações, né, e mas como a gente tá falando de qualidade técnica, né, pessoal? É legal, né? Ainda era o começo do nosso canal, ainda no começo do ano de 2023, que ia mudar drasticamente durante o ano, né? Mas eu deixo em legal, né? Agora vamos com essa próxima, que essa aí acho que marcou a estreia de Dr. Chapatin no nosso canal, né? Nos sketches do nosso canal. De X-Espírito que eu tô falando, né? Porque o Dr. Chapatin já tinha aparecido, se não me engano, em alguns vídeos como sketch curta dos episódios de Chaves e Chapolin. Mas marca a estreia dele no programa X-Espírito, né, pessoal? As sketches é Menino e Menina, que é o do Dr. Chapatin. O Chapolin, se não me engano, é Roubando os Ovos do Galinheiro. E a de Chaves é o Patinete do Kiko, se eu não me engano. Bem, e né, eu acredito que essa aí já deu uma melhorada, né? Com os 3 primeiros episódios do programa X-Expedito, né? Lembrando que nessa época eu não tinha, né? Nessa época eu não tinha, como fala, calendário como eu tenho hoje, né? A programação, né? A programação eu fui começar mais ou menos em 2023, se eu não me engano. 2024, na verdade. E aí, 2024, 2025 e até hoje nós temos uma programação, né? E eu deixo esse episódio porque eu gosto muito, eu redublei, se eu não me engano. Não sei se foi, redublei, acho que ano passado, essa sketch. E essas sketches, na verdade, né? E é um programa assim, é um episódio legal. E eu vou deixar ele também em muito bom. Acho que talvez na frente, né? Acho que ainda vou deixar na frente ainda do Chapolin Colorado do Racha Cuca, né? É uma sketch legal, é uma sketch. O roteiro do Patinete do Kiko, eu posso ter me inspirado, né? Eu me inspirei, na verdade, no canal lá do Lego Chaves do 8, né? Eu sempre me inspirei, assim, no comecinho do canal, sempre nessas sketches. E aí, eu deixo ali muito bom. Só aí à frente, né? A sketch do Dr. Chapatin, eu acho que salva esse episódio, né? Os Ovos do Galinha também, como é uma sketch nova, dos anos 80 mesmo, eu deixo também em muito bom. Já a próxima marca, acho que se não me engano, a última sketch do Chaves, com esses Chaves aí, né, dessa temporada, do comecinho do canal. Que é o sketch do A Espada do Lucas, que é a primeira, como fala, já é o primeiro episódio dos doidos, né, dos loucos no nosso canal. É a Espada do Lucas, uma das sketches. A de Chapolin é a troca de chapéu, não, de Chaves é a troca de chapéus. E a de Chapolin não permitem bombas, né, no nosso trabalho, Então, essa sketch aí, né, esse episódio eu deixo ele já também em muito bom, né? Talvez puxando pro legal, né, porque é um episódio não é tão diferenciado, mas eu acho que eu vou deixar ele em muito bom. Por causa que acho que foi a primeira vez que eu gravei o episódio do chapéu, não, na troca de chapéus, né, que faz tempo que eu não gravo, se eu não me engano, acho que faz um tempão, né? Se formos contar com o episódio inteiro. Acho que eu nunca gravei, pessoal, se eu não me engano. Mas eu deixei muito bom, é um episódio normal, é legal. Eu vou deixar ele ainda também, deixa eu tirar minha foto aqui agora que eu vi que minha câmera tá atrapalhando, né? Eu vou deixar ela em muito bom na frente do episódio do Racha Cuca, né? Como esse episódio aí já estava começando a ir pro meio do canal, ainda tinha um pouco do comecinho, mas já estava tendo um pouco do, né? Já estavam melhorando um pouco. Eu deixo ele em muito bom, né? Eu tô olhando aqui, né? É Chaves, Chapolin e Pancada Bonaparte. E esse episódio marcou a estreia do Pancada Bonaparte, né? Do Chaparrão Bonaparte. E essa sketch nesse ano de 2023 foi reprisada muitas vezes, se eu não me engano. Acho que foi umas 2 ou 3 vezes que essa sketch foi reprisada, né? Se eu não me engano, né? A espada do Lucas. Que faz tempo, né? Faz tempo que eu não gravei ela, né? Porque no ano de 2023 mesmo eu gravei ela no ano todo. E aí, esse episódio aí, esse episódio aí que, se não me engano, eu acho que é o primeiro que passa de 20 minutos, né? De todos os programas X-Speeds que eu já gravei, esse é o primeiro que passa de 20 minutos, né? 24 minutos.
que tem a sketch de todos os personagens, né? É o Chaparrão Bonaparte, Chaves, Chapolin, Doutor Chapatin e Chompiras, que eu colocar o Chaveco, né? A do Chaves, que eu tô vendo aqui, é a volta da Dona Neves, que foi um dos vídeos que eu gravei em 2022, do começo do nosso canal. A de Chapolin, eu não tô lembrado, pessoal, essa sketch. Eu tô dando até uma olhada aqui pra ver se eu consigo ver quais são todas as sketches, né? Bem, pessoal, eu dei uma olhada aqui rápida, porque como eu tinha colocado só Chaparrão Bonaparte, só o nome dos personagens, Chaparrão, Chaves, Chapolin, Doutor Chapatin e Chompiras, né? Eu tava dando uma olhada aí, né, quais eram as sketches, né? E eu dei uma conceitualizada, é mais uma versão do episódio, se eu não me engano aqui, já é diferente, né? É a espada, mas na verdade é a espingarda, né? A espingarda do Chaparrão, que é a vassoura, né? Ou seja, só mudou um pouco aí, só mudou um pouco o roteiro, né? A do Chaves é como eu acertei a volta da Dona Neves. Chapolin é a tinta invisível. Chompiras é aquela lá que eles... Eu esqueci até o nome, pessoal. Que é aqueles que eles vão assaltar a casa de alguém, né? Que ficam fingindo que... O Chompiras fica fingindo que tá dando engraxado nos sapatos, né? Mas tem um final que é o delegado Morales que mora na casa, né? E a do Dr. Chapatin é aquele lá é um episódio famoso que é aquele lá, né? Problemas de peso, de 73. Então eu deixo esse episódio aqui, né? Eu tenho uma lembrança dele muito boa porque nessa época eu tava um pouco mais ou menos, né? Porque eu tinha acabado de fraturar o pé, o dedo do pé. E aí o que que eu fiz, né? Eu decidi 7 horas da manhã, eu não tava indo pra escola, né? Nessa época eu estudava de tarde, eu não tava indo pra escola porque eu fiquei bastante tempo, fiquei isso mais ou menos um mês e meio. Precisamente nesse dia, 3 de março, se não me engano, tava fazendo só 2 semanas que eu tava com gesso. Que eu me fraturei perto do carnaval, do feriado de carnaval. Aí eu fiquei ainda me mancando do pé. Meu pai me levou, né, aí eu tive que engessar o pé, fiquei mais ou menos uns 2 meses, só gravando vídeo e tentando fazer as atividades, né, que mandavam pra mim fazer. E esse episódio eu me lembro de hoje, né, eu ainda tava conseguindo, eu carreguei a vila, trouxe pra cá pra cozinha, né, nessa época eu gravava já aqui na cozinha, trouxe aqui pra cozinha, né, antigamente eu pegava a vila e carregava ela assim e ia andando, pulando, né, porque eu não podia colocar o pé no chão, porque ia magoar, é claro. Eu tinha que andar com o pé normal. E aí, precisamente, né, depois desse episódio aí, eu gravei, sentei, peguei as caixas e pronto, eu gravei, né. Mas assim, aqui acho que eu gravei bem de manhãzinha, mandei bem de manhã mesmo esse episódio, que eu acordei bem cedo. Né? Acho que foi o primeiro episódio do Problema do Espírito que eu gravei depois que eu tive esse problema, né? E se eu não me engano já foi com os bonecos novos que eu gravei até um review, né, do nosso canal. Então, esse episódio já tem um carinho bom pra mim. E eu deixo ele em muito bom em primeiro lugar, né? Vou deixar ele aqui em primeiro lugar de todos, porque esse episódio eu acho que, como é o primeiro episódio onde já tem algumas sketches mais elaboradas, tem todos os personagens, né, famosos do Roberto Gomes Bolanhos, eu deixo eles em muito bom, né? Ainda não chegou o melhor, né? O melhor que eu acho que ainda vai estar por vir, né? A próxima é também um episódio que eu tenho muito carinho, que é a Fuga do Botijão, o Anel, que acho que, se eu não me engano, são todas as sketches, né? As loucuras na rua de Pancada Bonaparte, as medas de Chaves, a TV roubada de Chapolin, o Anel, se eu não me engano, é de Doutor... a TV roubada é de Chapolin, o Anel, se eu não me engano, é de Doutor Chapatin, se eu não estiver errado, e a Fuga de Botijão é a do Chompras, é óbvio, né? Se eu não me engano é assim, né? Porque a primeira é a sketch do Chompras, com o Botijão que era o Nhonho, né? Pessoal, esse Nhonho ainda tá aí, né? Ainda tá ali, né? Às vezes eu uso até ele como figurante. E aí, né? O Chompras já tava mais ou menos aí, é o mesmo Chompras que eu uso na época, que eu uso até hoje, né? Doutor Chapatin é o anel mesmo, que agora que eu lembrei, né? É uma sketch também inspirada numa sketch de 1973, que acho que foi 73, 74, né? Que é a sketch onde ele encontra tipo um anel, acho que ou é uma pérola, um anel, dentro de uma sopa, né? Então, esse episódio eu também vou deixar ele muito bom. Já sei que muito bom já tá cheio de episódios aí. Mas é porque ainda vai vir ainda o melhor, né? Dessa temporada.
Bem, vamos agora para a próxima sketch, pessoal. Temos aqui o Chespirito, é óbvio, né? Nós temos aí a parede de quebrar janelas, que é aquela lá onde o Chompras pega a pedra e taca, né, no vidro da casa. Temos a aula sobre bondade, que é um episódio que eu gostei pra caramba, né? Que foi onde o Charles dá um soco no Nhonho e o sumiço do Senhor Bolanhos, que virou um episódio, né? Não sei se foi nesse ano mesmo, que virou um episódio, né? Que é inspirado também na sketch de 1980, se eu não me engano. Esse episódio aí, né? Eu também deixo ele, né? Em muito bom, né? Muito bom, já estamos aí enchendo muito bom, né? Pra mim, eu acho que se formos pensar, todos esses aqui são muito bons, né? Mas eu acho que esse aqui, por causa da sketch, vai se tornar o melhor. Por causa da sketch do Chaves, que é a aula sobre bondade, né? Que eu me lembro até hoje que foi, né? O Chaves, que era o Chaves tinha dado o soco na cara do Nhonho, que eu não tinha. Ou foi na cara do Kiko, se eu não me engano. Mas eu acho que foi na cara do Nhonho. Eu tô até dando uma analisada aqui, pessoal. Tô com o celular aqui vendo um pouco, né? Eu acho que foi no cara do Nhonho mesmo, né? E aí o professor Girafales ensina, faz uma aula muito bonita que é ensinando sobre a bondade, né? Então eu deixo essa sketch aí como o melhor até agora, né? Da temporada 2023, né? Até agora, né? É o melhor, a melhor sketch que temos gravado, né? A próxima, pessoal, é... Eu não sei se eu vou ver aqui rapidinho, se eu não me engano, é a de Chespirito, óbvio, que é salvando Dona Neves, os ovos para seu Madruga e confusão com a sogra, né? Eu acho que ele não tá aqui. Ah, tá aqui, ó. Eu tô todo atrapalhado. É esse aqui, ó, o primeiro aqui, né? Esse episódio foi baseado no Lego Chaves do 8 e também no Turma do Harrison, né? Que é um canal bem conhecido. É um grande amigo meu aqui do YouTube, né? Grava vídeos de Chaves igual a eu, né? Só que ele só grava Chespirito, né? E eu gosto bastante do vídeo dele, que é o vídeo dele é exatamente igual ao do mesmo, como se fosse a Televisa, né? Gravando, né? Mandando mesmo o episódio, né? Por isso que eu gosto tanto do canal dele, né? E se vocês quiserem, se inscrevam, tá, pessoal? Né? Eu baseei, acho que foi na sketch de Chaves que foi baseado no canal Turma do Redson, né? Que é os ovos pro seu Madruga. Que, se eu não me engano, ele se baseou no canal bem famoso também que eu falei, acho que foi no último vídeo que eu gravei, é o canal Novo X-Espírito, que também tem esse sketch que é o sobre os ovos para seu Madruga. Essa sketch eu vou deixar ela também em muito bom, né? Muito bom. Deixando em muito bom, talvez na frente aqui, deixa eu reorganizar. Eu acho que eu vou deixar assim, isso. Vou deixar ela na frente da sketch da TV roubada e as outras duas embaixo, né? Talvez eu acho que eu vou deixar até ela aqui, ó. Pronto. Acho que assim tá bom. Até agora tá legal. Vou deixar ela assim, porque é uma sketch boa também que eu gostei de gravar. É uma sketch também que, né, não mistura, não tem muita dificuldade, né? É a Salvando a Dona Neves, que é também inspirado no canal do Charles do 8. Meu gato tá miando. Vou pausar rapidinho pra pegar ele aqui, tá, pessoal? Bem, pessoal, meu gato tá miando aqui e eu tive que abrir a porta pra ele aqui, tá, pessoal? Né? E vamos lá, né? Eu deixo ela em muito bom. Né? A próxima sketch acho que é uma das melhores sketches que tivemos. Não pode ter muita visualização, né? Mas eu gostei pra caramba de gravar essa sketch e vou deixar em melhor em segundo lugar, que foi Chespirito, o Amigo Invisível, 7 de setembro e A Chorona. Por que eu vou deixar ela nessa posição? Porque, né, nós temos aí também um vídeo aí que foi inspirado também no canal Lego Charles do 8. Parece que eu só me... Vocês devem estar pensando, nossa, mas ele só gravava disso? Pessoal, nessa época aí, como eu tinha, né, eu não gravava muito o Chespirito, né? Eu não inventava tantas sketches como hoje, igual as sketches da Age da Dona Clotilde, né? Que eu, se eu não me engano, eu acho que eu fui... Não, na verdade também essa sketch do Lego Charles do 8, né? Mas eu inventei também várias sketches, né? Se formos pensar aí de Chaves, de Chapolin, de Doutor Chapatin, de todos aí, né? Mas esse episódio eu gosto pra caramba dele por causa que... Por causa da sketch da Chorona, né? Que foi, se não me engano, foi a primeira vez que eu gravei a sketch da Chorona. E também do Amigo Invisível, do Chaparrão Bonaparte. Que eu me inspirei mesmo em 1991, a sketch exatamente do Amigo Invisível, né? Então eu deixo ela em melhor.
Que eu, se eu não me engano, tirando as que eu já tirei, tirando a que tem melhor e também a que eu tirei do melhor do X-Espírito, que eu já tinha avaliado, que pra mim ela é a melhor de toda a temporada, mas eu tirei por causa que eu já tinha mencionado ela, né? Falando de X-Espírito, né? Ela é melhor. Eu acho que ela é uma das melhores, né? Uma das melhores que tivemos aí no nosso canal, né? E agora nós temos aí duas sketches. Uma é a vassoura explosiva, que é inspirado no começo nessa mesma aqui, ó. Cadê? Nessa daqui, ó, onde eu coloquei, que eu falei que tava com dificuldades, né? Que era o nome do... que eu tava com o pé enfaixado. Dona Neves doente, que é a Dona Neves que estava doente. Fuga da prisão, brincadeiras perigosas e a porção, né? Dona Neves doente é Dr. Chapatin, que como fala, se eu não me engano, fui eu que acho que eu criei, né? Tá dizendo aqui, né? Que foi eu que criei, né? Que foi criado em 2023. Tivemos a Fuga da Prisão também, remake do Turma do Harrison. Brincadeiras Perigosas de 2022 e a Porção de... Se eu não me engano, esse episódio da Porção de Chapolin Colorado é um episódio também de 2023 que, se eu não me engano, virou uma sketch também, virou um episódio completo, né? E esse episódio aí eu deixo ele em muito bom também, né? Talvez, acho que na frente de todos, porque ele é um episódio legal, é um episódio... Beleza, eu posso ter me inspirado em alguns sketches, assim, em alguns personagens, sim, mas é um episódio da Caixa de Madeira. É um episódio da Caixa de Madeira, né? Das Brincadeiras Perigosas. É o episódio de Chaves sobre a Caixa de Madeira. E aí eu deixo ele, né? Que é o remake de 2022 do meu antigo canal. E eu também gosto pra caramba desse episódio, né? Eu deixo ela mesmo nesta posição de muito bom. E por último, nós temos aí Como Sujar a Roupa do Kiko, né? Um episódio muito famoso. Dr. Chapatin no parque, assistindo ao jogo O Resfriado e a Herança. A Herança também inspirado no canal Lego Chaves do 8, né? Eu sei. Você já deve estar achando que eu não tenho conteúdo, mas eu tenho vídeos aí que eu mesmo criei, né? Temporada do ano passado, que diga, né? Temporada do ano passado eu já tenho... acho que a temporada que eu mais criei episódios, né? Foi a temporada passada. Chaveco Resfriado de 1980. Dr. Chapatin, O Parque de 2022, que se eu não me engano, esse episódio aí, 2022, O Parque, eu não tô lembrando quando é que eu gravei ele, mas eu me lembro que eu gravei, mas não me lembro quando, né? Foi 2022, eu acredito, não foi 2021, foi por aí. E Com Sujar uma Roupa, que é 73, que é aquela sketch lá onde as crianças estão querendo sujar a roupa do Kiko. Por esse ser um episódio bom, eu vou deixar ele em o melhor, né, pessoal? Então eu vou deixar ele nesta posição aí de o melhor, né, um dos melhores, né? E aí a última sketch que sobra, que eu já falei pra vocês nos outros vídeos, é a sketch de melhor X-Espírito, que eu deixo ela, se fosse basear aí, eu deixaria ela em o melhor de todos, né? Mas como eu já falei dela nos outros vídeos, eu tirei ela, né? Então essa é a história completa, né? Todos os episódios de X-Espírito da temporada de 2023. Eu vou a única que não foi muito boa foi a que ficou legal, né? Que ela ficou legal mesmo merecidamente, por causa que como ela, né, como podemos dizer, né, como ela não é a primeira sketch, eu me inspirei na sketch do meu a primeira vez que eu gravei X-Espírito no meu canal, eu deixo ela nesta posição, né? Em o melhor, né? Legal, na verdade. Né? E aí, essa foi a nossa tier list terminada, né? Só tivemos aí a 3, né, melhores que eu achei, na minha opinião. E tivemos aí todas essas aí muito bom e apenas uma em legal. No próximo, eu acho que eu não vou fazer mais. Eu tava pensando em fazer do Jornal Aveto, mas eu acho que o Jornal Aveto é um jornal, né? Eu vou falar sobre o que sobre o Jornal Aveto? Eu vou avaliar os melhores episódios do Jornal Aveto. Então na próxima eu acho que eu vou falar agora sobre visuais, né? Retornar sobre visuais por causa que, né, faz um tempinho eu tinha falado sobre os visuais do Chaves, eu vou retomar com os visuais talvez do Chapolin Colorado ou do Kiko, né? Se vocês quiserem, né, eu retorno com o Kiko, né? Falando sobre os melhores visuais. Mas bem, terminamos por aqui mais uma tier list completa aí no nosso canal, que são os episódios de Espírito.
E se vocês gostaram, como eu falei no começo, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, comentem no vídeo e também ative o sininho das notificações. Amanhã, lembrando que amanhã nós temos Chaves, né, pessoal? Mas eu tô pensando aí qual que eu vou gravar. Tô pensando ainda em gravar um episódio da Escolinha. Tem vários episódios da Escolinha que eu não gravei ainda. Alguns famosíssimos, né? E talvez eu deixe, talvez eu gravo, talvez no restaurante, ainda vou ver, né, pessoal? Ainda. Nós temos aí Clube do CH Dublagens no sábado, né? Que vai ser Chapolin Colorado. Eu tô pensando em pegar algum sketch do programa Chef's Período do Chapolin e dublar, né? Porque eu tô começando a pegar só episódios pequenos pra dublar ainda, porque eu não tô ainda com capacidade de dublar um episódio de 20 minutos, né? Porque é muita coisa. E aí, domingo nós temos o Jornal Aveto, tá, pessoal? Então eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até mais.